Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Renato, Léo, Roberta. Boa tarde, Cissa. Boa tarde, Cissa. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Léo, Renato. Boa tarde, Roberta, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada. A gente vai, antes de tudo, antes de começar esse bate-papo super gostoso, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores, a Coral, a AB Rochas, a Expor Revestir e a todos os nossos patrocinadores regionais. Em especial, especialíssimo agradecimento à Roca, que é a grande apresentadora dessa série de bate-papos com esses designers brasileiros incríveis. Então, eu vou pedir para a Rô passar agora um vídeo da Coral, preparou para vocês, ok? E na sequência a gente volta aqui de novo para conversar. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Queria agradecer a BV Rio, a Roca, aos nossos designers, Leonardo Latavo e Roberta Rampazzo, e ao Renato Santos, que é aí o coordenador dessa iniciativa que deixou de ser projeto, ele sempre me corrige, ela está além de um projeto, né, Rê? E para nós falarmos um pouquinho sobre madeira sustentável, e eu vou pedir para o Renato apresentar os nossos designers, e aí a gente vai passar uns vídeos deles lá na floresta para vocês. Com você, Renato. Bom, gente, obrigado, Cissa, boa tarde, Roberta, boa tarde, Léo. A Roberta Rampazzo mora em Londres, faz parte do Design Madeira Sustentável desde que começou o início da procura por designers, né? A gente precisava ter designers mulheres participando do projeto. E o Léo, eu vou contar um pouquinho depois como ele começou, mas a Roberta, ela assim, como comecei a procurar designers que trabalhavam, né, para poder inserir, eu escutei algumas pessoas falando: pô, você é maluco, você vai fazer móvel. Eu já falei isso nas outras, né? Fazer móvel a 3.000 quilômetros de distância, não sei o quê. Você acha que alguém vai querer? Eu falei: olha, eu não só vou conseguir a 3.000, como eu vou conseguir uma 20.000 de. E aí botei na cabeça, fiz pesquisas, vi que a Roberta tinha trabalhos em feiras fora, que estava expondo já há muito tempo, morava fora, procurei, ela aceitou o desafio, né? E aí começou a mandar projeto e a gente vai ver isso mais para frente. O Léo já é uma pessoa que eu tenho um contato já mais próximo. Quando o Design Madeira Sustentável começou,
foi a primeira pessoa que eu chamei para conversar, porque eu não entendia nada do mercado, não conhecia como funcionava, esquema de design, trabalho com fábrica, desenho de imóveis, como era a parte de royalty, como era a parte de comercialização, como é que fazia, era catálogo, se era produto único, assim, foi fundamental a ajuda dele. O trabalho dele eu já conhecia, super renomado, então não tinha o que falar, eu tinha que escutar, né? E ele se propôs a isso, vocês vão ver mais na frente. Quando ele soube que o pessoal lá fazia, ele se dispôs a fazer um projeto para mandar para ver como eles sabiam fazer móveis ou não sabiam, sem ninguém ter ido lá, sem conhecer mesmo. Mas agora a gente vai entrar no caminho aqui da apresentação. A Roberta Rampazzo tem o estúdio, o ateliê dela. O Léo tem a loja dele no Rio, São Paulo, né, Léo? Você me corrige se estiver errado, mas você vai poder falar sobre sua comercialização também, junto com a Roberta. A Roberta não teve oportunidade de ir ao manejo, conhecer a modelaria, mas ela assim, super apostou no desafio de fazer coisas a 20 mil quilômetros de distância. E o Léo teve a oportunidade de ir. Então, a gente vai passar agora para começar um teaser da visita do Léo ao manejo e depois a gente entra nas apresentações individuais de cada um para poder trazer o conteúdo do que a gente vai mostrar hoje, que é bem interessante e muito rico. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Latug. Uma equipe aqui de designers, arquitetos, tem gente que veio da área da moda e tudo funciona numa simbiose. A criação acontece aqui, Léo? A criação acontece aqui. E claro, a causa não podia ser mais nobre, né? Trabalhar com madeira, com manejo sustentável, tá? A gente sabe que tem muitos selos aí que não são confiáveis hoje, então a gente acaba acreditando, né, na procedência da madeira que a gente trabalha, mas com um pezinho atrás, né, em muitos casos, né. Significaria realmente um sucesso desse projeto é que daqui a alguns anos toda a extração do Brasil fosse feita assim, da mesma maneira, e que a Confona fosse mais uma que está fazendo isso entre todas as outras. Está assimilando muito bem as ideias, os desafios que estão sendo propostos, e estão trazendo também soluções. O escopo do projeto visa trazer os designers para capacitar os comunitários que trabalham na movelaria, fazendo com que eles atinjam a excelência de acabamento no design e no final do produto, para poder realmente atingir a exigência dos grandes centros. Eu tinha uma expectativa de fazer alguns produtos de uma escala até pequena, e a gente conseguiu inserir outros produtos, né, no mesmo tempo de trabalho, com uma escala maior. Com o pensamento que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar e só temos a crescer, porque está influenciando e trazendo para nós uma expectativa muito grande de que o nosso trabalho está certo e que vamos ter bons frutos daqui para frente. Não tem como não ser um caso de sucesso,
isso aqui. Então acho que é só o começo de alguma coisa que vai ser muito maior. Muito bom, muito bom. Só Legal, queria né? deixar um recadinho que nós estamos com um chat aqui aberto. Por favor, fiquem absolutamente à vontade, podem fazer perguntas, que assim que tiver uma brechinha, eu faço aqui para os nossos designers. E, Renato, eu não sei se a grande maioria que está aqui esteve nos outros. Então, acho que sempre vale a pena a gente recapitular aí o que é o manejo sustentável, que tem muita gente que não tem domínio do que seja, mesmo que seja de uma forma muito leve, mas acho que vale a pena a gente recapitular aquelas coisinhas básicas que a gente já conversou, tá bom? Por favor, façam perguntas, que eu estou aqui para passar para eles. Bom, então só para contextualizar rapidinho, o manejo florestal comunitário é você fazer o uso com boas práticas de exploração da floresta. Então você faz o desmatamento, entre aspas, de uma certa quantidade de árvores, um percentual pequeno perto de uma área grande, para que você deixe as árvores menores crescerem e possa utilizar comercialmente as maiores e dar espaço para as outras crescerem. Em momento nenhum, o manejo florestal, principalmente certificado FSC, ele segue normas super rígidas de controle de extração. Então, ele tira 30% da espécie, tem um diâmetro mínimo para corte, ele faz com que a madeira, a floresta se mantenha em pé e quem vive dela sobreviva daquilo. Então, assim, só falando rapidamente, no caso da Movelaria Nambé, onde esses produtos são feitos, que é dentro da Conflona, na Floresta Nacional de Tapajós, uma área de reserva, né? Eles têm o selo do FSC. E para você ter esse selo custa muito caro e você tem que cumprir 400 conformidades diferentes que são auditadas ano a ano para não haver a possibilidade de você perder o selo. Então, só para deixar claro que quem não assistiu antes, a origem disso tudo ela é 100% correta. Ela combate o desmatamento, ela combate a mão de obra escrava e ela mantém a floresta em pé, além de gerar renda para as comunidades que tomam conta e vivem da floresta. Então, toda a economia desse processo ela é justa, ela é transparente e ela é feita entre a comunidade, os ribeirinhos, a Conflona, que é a cooperativa, e o designer. A BB Rio é só um catalisador dessas duas pontas. Então, assim, seguindo adiante, né, a gente viu a apresentação do Léo, faz bastante tempo, né, Léo? Nossa, foram poucos dias que pareciam muitos, né? Você teve a sorte de ir lá, mas a Alberta, como mora em Londres, ela não teve essa mesma oportunidade ainda. Mas ela aceitou o desafio, né? Um super desafio primeiro de acreditar num projeto que era um projeto ainda, não era uma iniciativa, porque agora é uma iniciativa que está indo para outros núcleos na Amazônia, mas de acreditar a 7.000 quilômetros de distância de Santarém, né? E de mandar projetos e confiar no que a gente estava mostrando para ela. Então, eu queria que a Roberta falasse um pouquinho dessa experiência, colocasse a apresentação dela, né, que ela tem, e eu chamo de os desafios do design à distância, está aberto a qualquer um que queira fazer, né, e que vocês vão ver que é possível fazer sim, e a gente vai mostrar um resultado objetivamente prático, colocado em clientes exigentes, né, com qualidade, sofisticação. E a Cissa também, por favor, se quiser falar, entrar aqui nessa discussão, aqui, né, Roberta, só para você introduzir o que você vai falar,
Então, no total, se você pegar o triângulo Londres, Santarém, São Paulo, São Paulo, Londres, somando as distâncias, são 20.001 quilômetros de distância. Não é pertinho, né? E a gente está falando de, assim, de uma coisa que parece impossível, né? Mas não é impossível. Não é impossível, e agora vocês vão assistir, né, nesse bate-papo que a Roberta vai conversar com a Cissa, até o próprio Léo pode também, todo mundo, né, interagir nisso, mas Roberta, por favor. Olá, gente. Primeiro, boa tarde. Obrigada a todos aí pelo convite, obrigada pela participação de quem está ouvindo. Não, realmente é bem longe, e além da distância tem uma coisa importante que a gente não falou, do fuso horário, né? Existe um fuso horário que muda toda a situação para trabalhar. Por exemplo, agora aqui já é noite, já são 7 e pouco, então tem essa outra questão aí. Quando o Renato me convidou, realmente o projeto ainda era inicial, mas eu gostei muito porque acho que o que mais atrai é engraçado. Eu estava até assistindo essa apresentação do Léo, eu fico emocionada assim, de ver tudo que envolve, sabe? Quantas pessoas estão envolvidas em tudo isso que a gente está tentando trazer assim, para as pessoas. Né? Essa responsabilidade, você falou do FSC, é um selo extremamente respeitado, inclusive aqui na Europa, não só na Europa, no mundo, mas aqui, né, mesmo em Londres, assim, você tem que ter esse selo para trabalhar aqui. As empresas não aceitam que isso há muito tempo, né? Porque hoje já é um pouco mais comum, mas desde muitos anos atrás, eu lembro as primeiras feiras que eu visitei aqui, porque eu já morei aqui em 2003, você era obrigada a ter o selo, né? Então, o selo é uma coisa que, como o Renato falou, é difícil, é cara, existe um monte de gente trabalhando, mas é extremamente importante. Então, fico feliz, assim, de ver, né, todo mundo envolvido, os designers, as pessoas que estão lá, algumas que eu trabalho, né, trabalho à distância, mas eu trabalho lá com o pessoal direto de Santarém. Aí a gente usa, que é uma coisa que também facilitou muito, né, acho que se fosse há 20 anos atrás ia complicar. Mas hoje em dia é WhatsApp, é vídeo, é Skype, agora a gente descobriu mais um monte de ferramenta nova aí com a pandemia, Zoom, é isso e aquilo, então a gente consegue, né, a gente vai mostrando, fala, olha, eu preciso que a peça seja assim, e aí a gente vai mostrando no vídeo, falar no telefone, mandar foto. Aí é assim, né? Eu mando aqui, tenho que esperar às vezes até o dia seguinte, porque por causa do fuso horário, eles me mandam, aí eu acordo, eu vejo a mensagem. Mas está super funcionando, assim. Então é um projeto, fiquei muito feliz de participar, continuo participando, né? Não vou participar para sempre, mas foi muito bacana. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos. Deixa eu ver. Ó, isso aqui já começar falando das peças. Essa foi a primeira peça que eu fiz. Essa foi um projeto que eu mandei para uma feira de Milão, que a gente fez uma exposição com a Mi Brasil. Eram designers brasileiros. E aí foi a primeira peça que eu fiz, que foi o Vaso Família. E era um vaso que é como se... Você mandou, Roberta? Oi? Que ano que foi essa feira lá, em Milão? Foi 2016. Não, 18. 18? 18. Nossa, 2018, então, desculpa, estou confundindo. Em 2016 eu participei com outra peça. 2018. Confundi que esse ano, esse 2020 não contou aqui na minha... com essa pandemia. Tudo atrapalhado, Roberta. Tá tudo atrapalhado. Não, Roberta, foi 2019, foi ano passado. Foi 2019, porque a gente começou os treinamentos em fevereiro de 2018, os treinamentos práticos de campo, e aí você começou a fazer parte, a gente começou a conversar. Verdade, Renata, é verdade, 2019. Nossa, perdi totalmente a noção. Em 2019. Mas essa peça chegou lá uns 3 ou 4 meses antes que eles começarem a fazer, porque tinha um prazo, né, para poder ir para Milão. Tinha o prazo, e mesmo esse prazo todo de logística para mandar as peças para a feira, ele é importante, né? Porque até para a gente conseguir um preço de mandar, para depois não mandar como emergência, né? Qualquer peça que você mandar para lá tem um custo muito caro. Mas então foi a primeira peça e foi um teste, né? Mas deu tudo certo. Vamos ver que a peça chegou lá, estava tudo ótimo. E aí é legal a gente ver esse trabalho que tem, né? Porque foi uma peça, lá são todos os blocos de madeiras que a gente trabalha. Então, foi todo torneado à mão.
Eu vou até mostrar uma curiosidade aqui vocês conseguem ver todo o trabalho que tem para fazer isso virar um vaso fino, porque a minha ideia era realmente que a espessura do vaso fosse bem fina. Eu acho que dá uma delicadeza para a peça, eu acho que mostra um trabalho manual de precisão. É muito importante, né? Às vezes as pessoas não têm ideia de quanto é difícil fazer esse trabalho manual a torno. Não, o torno não é qualquer pessoa que sabe usar, precisa de uma especialidade, e é legal a gente ter isso em mente quando a gente vai comprar, quando a gente vai consumir esse produto, porque realmente é super trabalhoso fazer, né? Dá para ver aí o tempo que tem, toda a precisão que tem para você ir como se fosse cavando, né? Fazendo todo esse trabalho no torno. E aqui é muito interessante, ó, deixa eu ver se tem, ó, vou voltar a foto. Isso aqui foi uma ferramenta que o rapaz ali ele conseguiu fazer na hora para poder chegar até o fundo, né? Para que ele não cavasse lá até o fundo, ficasse bem delicado no final. E aqui, não sei se vocês conseguem ver esse tubo de metal preso na madeira, que foi realmente para eles conseguirem ter a precisão, não ficar mexendo, não perder o controle, né? Então foi muito legal, porque coisas que, assim, eles também foram aprendendo, eu também, como que a gente vai fazer isso, porque esse vaso é um vaso composto de 3 peças, vocês vão ver no final, mas como que a gente ia conseguir chegar nisso, né, de realmente fazer tudo delicado. É um vaso profundo, né, Roberto? Não é uma peça torneada de uma profundidade pequena, de 10 centímetros, se você tem um alcance fácil. Tem 30 centímetros, é um bloco, né? Realmente é um bloco pesado, né? Então, é o que eu estou falando, trabalhar no torno é bem preciso e bem difícil, né? Agora, essa madeira, com essa haste improvisado, né, que ele criou, literalmente a criatividade vai da derme ao tutano, né? É do designer ao escultor, né? A pessoa que está executando, eles não têm o equipamento, mas eles têm uma criatividade em criar situações para que a coisa dê certo, né? Sim, é legal você falar isso, Cisa, porque a gente tem a parte de criar, é claro, a gente tem um conhecimento, né, de produção, de coisas que você vai vivendo, mas, assim, o contato do designer com a pessoa que está produzindo é fundamental, porque eles sempre ajudam, eles sempre têm uma visão, eles sempre têm uma dica. Então, assim, a gente não faz esse trabalho sozinha. Muito legal isso. Nunca. Todas as peças que eu fiz, as pessoas que estão produzindo, elas participam, assim, diretamente, porque é uma experiência que eles têm, né, que eu não tenho, eu não estou ali diretamente. E troca com a minha experiência de como que a gente vai fazer. A gente consegue fazer mais fino. Mas por que mais fino? Né? Então, a gente vai crescendo junto. Assim. Qualquer trabalho que eu faço, eu ganho muito. Muito legal. Você sabe que você mostrou a foto e eu não tinha reparado que a barra estava fixa. Depois que você falou que meu olhar... Que coisa incrível. Eu até comentei com o Renato, tem um amigo meu que é designer, que quando ele olhou essa foto, que eu já tinha publicado essa foto, falou, olha que legal que ele conseguiu fazer, porque ele também trabalha com a madeira, ele é designer, mas ele produz as peças diretamente, e ele sabe a dificuldade, é isso que eu estou falando, na hora de você fazer, você vê a dificuldade, como você vai alcançar uma profundidade tão grande com o torno, e se você não tem esse apoio da madeira, você perde o teu controle da mão, né? Então, você pode rachar peças, pode quebrar, você não vai conseguir fazer um acabamento preciso, né? Então, é todo mundo trabalhando junto. E o incrível, né, é que, assim, ele deu a solução por conta própria. Sim, né? Ele criou a ferramenta, ele bolou um jeito de conseguir fazer, porque o papel aceita qualquer coisa, né, Roberta? Sim. Mas na hora que você coloca na prática, e esse é um torno que assim, dentro de um maquinário de modelaria, é um torno antigo, é uma máquina de 2 velocidades, limitada, tá, em termos de recurso, e ele consegue tirar, assim, um absurdo de proveito, né? Sim, nessa foto a gente consegue ver a espessura, né? Ela é super fina, ela é quase o mínimo que a gente consegue, você vê a delicadeza que fica, que é completamente, se você tivesse uma espessura de 1 centímetro nisso, já seria outra coisa, né? Já seria uma peça muito mais bruta. Então, assim, conseguir essa precisão é realmente um acabamento impecável. E é o que você falou, a participação deles, né? A experiência deles, né? De como que a gente vai conseguir, porque é o que eu pedi. Eu falei, eu queria o mínimo possível de espessura. Mas como que a gente vai conseguir isso, né? Então, foi muito legal. É o que eu falo. Eu acabo aprendendo muito porque eles têm uma experiência muito maior, né? Então, a gente vai... Eles aprendem do lado e aprendem do outro, sem dúvida.
Aqui no final, né, também dá para ver ali no torno a peça maior sendo feita, finalizada, e aqui a peça pronta, ainda tá sem o acabamento final, em que a gente consegue ver a peça pronta, finalizada em estúdio, com foto. Qual a altura desse maior, Roberta, para a gente ter uma ideia? 30 centímetros. E essa é uma peça única, né? Não são 3 peças separadas, elas são encaixadas, né? Fixadas uma na outra. Aqui é a peça lá em Milão, então voltando aqui, foi 2019, em Milão, na exposição da PEX da Bi Brasil. Aliás, essa exposição estava muito bonita, só com designers brasileiros, fizeram uma cenografia incrível, estava bem bacana. Estava mesmo. Depois me fala, quem estiver ouvindo aí, conta se foi, se viu, se está indo para Milão, é bom a gente saber, né? Eu sou rata de Milão, eu vi. Você viu? Já tô com o Ciricutico que não teve esse ano, já tô com ano que vem. Estamos todos desesperados, né? Porque ano que vem vai ser uma edição muito especial, né? Vai ser a 60ª e, além de tudo, acho que todo mundo com uma vontade enorme de recompensar aí o tempo perdido. Acho que é a parte boa da pandemia, né? Vai todo mundo agradecer o que tinha. Essa foi uma outra peça Roberto, que eu fiz. Pode falar, Ana. Pode. Desculpa. Estou falando, dentro desse vaso que você fez, você ainda passou alguns outros objetos menores também, né, para serem feitos também, algum complemento desses vasos, que a gente nem ilustrou aqui, mas só para deixar registrado, até você ter esse projeto corporativo para o hotel. Tá, Esse foi um projeto bem bacana, que na verdade ele começou ali com a Beverrio, né? Porque as peças que eu fiz todas foram feitas com a Conflona, né? Nesse projeto. E continuo participando, a gente ainda está, inclusive, fazendo a entrega de uma próxima leva de produto. E essa foi uma primeira peça que eu fiz, um conjunto de mesas externas, mesas com cadeira. E aí eu fiz para o Cristalino Lodge, que é um hotel super respeitado na Amazônia, um hotel que já recebeu prêmios pela National Geographic como um dos 25 melhores eco-hotéis do mundo. Eles têm vários prêmios, é muito bacana. Aliás, fica até uma dica, quem quiser conhecer um pouco da Amazônia, às vezes é difícil a gente ter essa oportunidade, né, de ir para lá com uma certa estrutura, inclusive eles são muito bacanas, eles têm projetos sociais com as pessoas locais lá também, eles têm como se fosse uma escola para falar das espécies, das locais que tem para ensinar as pessoas ali, é muito bacana, porque eles têm toda essa preocupação não só com produtos que é obrigatório, né, toda essa questão de sustentabilidade, o hotel inteiro trabalha com sustentabilidade, aproveitamento de água, enfim, toda essa questão. Então, para eles era fundamental que a madeira fosse certificada de manejo, e não só para eles, para mim também, né? Isso é muito importante para mim. Por isso que eu falo dessa alegria também de eu participar desse projeto da Beverrio, porque é algo único para a gente. Eu não sei, às vezes as pessoas que são de fora, que não são designers, não têm noção de como é difícil a gente conseguir uma madeira de qualidade, uma madeira com selo, que a gente possa confiar na procedência, que a gente consiga trabalhar. Então, assim, esse projeto para a gente é muito especial, assim, é super importante, porque não é fácil a gente conseguir madeira. Às vezes as pessoas acham que em qualquer lugar você acha e não é, né? Então, enfim, isso é legal a gente juntando essas informações, né? Por exemplo, esse cliente hotel que tem essa preocupação, eu tenho a preocupação, a Beverrio que fez toda essa questão, a gente vai juntando, porque é assim que a gente consegue formar uma cadeia de consumo grande. Acho que é importante as pessoas terem essa noção de que não é só um papel do designer ou da indústria. Isso é óbvio. Hoje em dia, acho que não tem nem o que discutir, é óbvio. O designer e a indústria ela precisa trabalhar com sustentabilidade. Mas é importante que o consumidor tenha essa necessidade também, né? É um papel do consumidor. E se a gente não consumir, isso não vale só para design, isso vale para moda, para qualquer produto, até de orgânico, qualquer coisa que a gente consome. Se a gente não buscar cada vez mais, a gente não cria uma demanda, né? Então, as empresas daqui a pouco, as empresas que não trabalham mais com sustentabilidade, elas não vão existir. E só se a gente conseguir continuar consumindo é que a gente vai chegar nesse ponto, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer. Então, voltando aqui para o trabalho, essa foi, para esse projeto, foram as peças que eu fiz, as mesas de área externa.
Foi uma peça aí bem desafiadora, porque eu também queria que ela fosse bem limpa, né? Que ela tivesse o encosto dessa cadeira, ela tem uma inclinação. E aí, assim, aqui essas setinhas são... Foi interessante o Renato ele selecionando as fotos, né? Porque ele viu aqui como eu mando, olha aqui, isso aqui tá bem encaixado, esse acabamento aqui no cantinho, são as coisas que eu vou olhando por foto, que a gente vai vendo, e aí eles vão me dando a resposta. Não, isso aqui falta acabamento, tá assim, a gente tá lixando, né? Essa outra bola que eu fiz, que eu marquei o encosto também, falei, como que é essa madeira, porque é importante também a gente selecionar um pouco do desenho da madeira, né, que é lindo, que é natural, mas que a gente consiga ter mais ou menos um padrão, às vezes coloca mais todas no assento, todas no encosto, enfim, que a gente consiga ter um padrão visual das peças. E isso tudo a gente vai fazendo aí à distância, ó. Como o Renato diz, dá tudo certo. Com calma, né? Tudo dá certo, calma. Né? Então... Ó, as peças prontas, ó, acabamento impecável, ficou bem bacana. Essas são algumas, foram Roberta, mais peças. deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a ver esses móveis? Ou eles foram direto para o hotel e você nunca viu? Eu nunca vi. Tá vendo? Eu tenho duas visitas muito importantes para fazer no Brasil. PV Rio, sem dúvida, como você disse, eu ainda não fui, mas eu faço questão de ir. A gente ainda vai trabalhar muito junto. E no hotel ver as peças ainda não fui. Já tive o convite também de ir lá, mas ainda não consegui. Roberta, confesso a você que eu fiquei aqui olhando o seu rostinho, a sua fisionomia, assistindo ao vídeo do Léo, e você estava com uma vontade de fazer um teaser igual. Senti aqui. Eu falei, você viu? Eu fiquei emocionada, mas um pouco ali meu olho encheu de lágrimas, assim, porque realmente é o que eu falei, isso me emociona, eu gosto disso. Esse é meu mundo real, assim, eu realmente gosto disso. De viver isso tudo, que eu falei, essa cadeia, essa importância, ver tanta gente trabalhando, sabe, com tanto pique de fazer isso acontecer, porque não é fácil, é o que eu falei, né, agradeço esse projeto também, então é muita gente envolvida, assim, eu realmente fico emocionada, eu gosto, me anima, é o que eu gosto de fazer, né. Foi, inclusive, a primeira pergunta que você me fez, mas eu não vou conseguir ir, como é que eu faço, né? E, assim, isso é para mostrar que não, assim, que está aberto. É um projeto aberto a quem acredita nas coisas. Não, e realmente deu tudo certo, né? Depois também não fui, porque eu falei, quando eu vou para o Brasil, eu também já vou com o tempo contado, né? Eu também vou a trabalho, já fica difícil. Depois eu tive filho, aí também fica complicado, né? Largar, mas eu ainda vou. Vou no hotel, vou lá ver as peças ao vivo. Vai sim que vale a pena, hein? Recomendo. Né? Tô com inveja de você, Léo. É emocionante mesmo. Além de estar no Rio de Janeiro, ainda foi lá no projeto. Ó, essas são aqui um conjunto, né, das cadeiras prontas. Vocês conseguem ver lá no final também tem mais mesas. As outras peças não são minhas, mas as mesas são. Aqui o projeto foi bem bacana, saiu em bastante mídia. Algumas divulgações, também falando do hotel. Aqui a mesa, diretamente foram expostas, o conjunto de mesas foram em vários quartos, né, que eles colocaram, são vários, na verdade, bangalôs, são como se fossem chalezinhos, então foram para vários desses bangalôs, e aí essa é uma das fotos lá de divulgação. Onde é, Roberto? É na Amazônia. Legal. Na Amazônia. E eles, é legal que eles têm algum... Vocês conseguem subir no topo das árvores e ver toda a vista, assim, né? Mas deve ser incrível, deve ser incrível. Quem tiver oportunidade vai, depois... Aliás, se alguém quiser fazer alguma pergunta depois para mim, é um prazer responder. Se quiser me seguir no Instagram, que também tem contato lá. Roberta Rampazzo Design. Então, depois, se alguém quiser... Esse hotel, o hotel tem um público bem internacional, né? Muita gente de fora, né? Tem esse respeito, não só a gente, eu acho que a gente hoje em dia já tem um respeito pelo Brasil, né? A gente parar dessa coisa de ficar achando que só o que está fora, o que está de fora que é legal, né? Mas muita gente daqui da Europa vai para lá. Gisele Bündchen já ficou hospedada lá, tivemos celebridades brasileiras... Então, aqui a gente consegue ver o detalhe também, dá para ver, é legal ver onde tem o
assento com encosto que tem uma inclinação, né? Que isso também é de propósito para a gente ter um pouco mais de conforto, já que é uma peça sólida madeira, não tem estofado, não tem nada. Então são esses detalhes que a gente consegue mexer ali para ter um pouco mais de conforto. Se for uma inclinação no encosto, já dá uma grande mudança. É só para deixar claro uma coisa que assim é impressionante, né? Que como a Cissa tinha pedido para falar do manejo, né? Na verdade, essas madeiras usadas, elas são todas resíduos do manejo. Na verdade, elas são as sobras da tora que não são aproveitadas pelas madeireiras. E elas, de uma certa forma, voltaram para a Amazônia em forma de produto, né? Então, elas continuaram no bioma, né? Elas Sim. continuam lá dentro, sendo aproveitadas e usadas, e não descartadas na floresta como elas estavam. Sim, não, e a gente até estava conversando, né, outras vezes com o Renato também, falar que isso é um resíduo da dó, né, porque, imagina, ainda tem, quanta coisa a gente desperdiça, né, Renato, de madeira, né, isso é um absurdo, né. É verdade, é verdade. Porque aí fica o desperdício da madeira e aí sendo outras madeiras derrubadas de forma ilegal, ou seja, né, nisso, se a gente juntar isso tudo, o desperdício que tem é absurdo, né? Sim. Essa foto aqui mostra um pouco de algumas coisas que você desenvolveu lá, tá? Que é aquilo que eu estava falando, que você tinha feito vaso com dois, tem aquele outro vaso maior único, tem alguns outros objetos. Esse vaso duplinho também é um outro tamanho que eu fiz, aquele mesmo vaso família florido, que eu mostrei antes. O vaso de trás, que não sei se vocês conseguem ver bem, que até tem 2 tons de madeira também, foi para o hotel, foram vasos que são utilizados lá dentro do hotel. Essa outra peça que é dupla, não consigo apontar aqui, mas a que está lá no final, que é uma dupla, uma em cima da outra, ele é um vaso composto, na verdade é uma peça que você pode usar como fruteira, ou como vaso, uma peça multiuso, ela chamam de vaso união, mas pode usar de várias opções. É bem bacana também, 2 tipos de madeira, ou eu fiz a versão com uma madeira só. Aí a do meio também é uma bandeja, essa outra menor também é uma bandeja que você pode inverter, então você vira e conforme o lado da madeira que você quer usar, você só virar, né, de ponta cabeça, assim, então você tem 2 opções. Então foram várias peças que a gente já fez, né, inclusive em grande quantidade, o vaso lá pro hotel também foram várias peças. Aqui a gente consegue ver se também foi outra opção do vaso, com um tamanho menor, né, ao invés de 3 vasos, são 2. Esse aqui também, esse é o vaso que eu tinha falado, que são 2 tons. Esse é legal também mostrar, né, a dificuldade, porque é importante também saber como é difícil fazer uma peça dessa, com esses 2 tons que você tem que fazer a parte de cima, torneada, depois você pega a parte de baixo, que é nesse outro tom, e depois colar de novo mais a outra parte de baixo. Então isso tudo tem um acabamento, você tem que ver se a madeira está bem trabalhada, se ela está seca, porque tudo isso interfere muito, né? Teve inclusive uma peça que soltou uma parte, que é questão até natural, até pelo calor que existe lá, né? Então, todo esse trabalho a gente vai desenvolvendo. A madeira tem que estar bem seca, faz o acabamento, aí cola, qual madeira que tem uma aderência boa com a outra. Então, tem todo um processo. Aí essa parte é o que faz a diferença, né? A gente tem a Gláucia Lage perguntando aqui se os vasos suportam água. Sim, suportam. Eles têm um acabamento interno que suporta. A gente sempre pede para você não deixar meses direto com água, né? Mas assim, suporta e já... Eu tenho inclusive um dos vasos desse com água e tá tudo ok. O legal de eu ter mostrado, de eu ter escolhido essas peças em várias tonalidades, aí entra mais para uma parte técnica, né, Cissa, do design de interiores, é que quando você vai ambientar, fazer um ambiente onde você tem cores diferentes, e você vai trabalhar, você percebe na madeira que ela te dá opções para você montar qualquer projeto, né? Na natureza, se você olhar bem, você tem madeira quase branca, assim, passando pelo rosa, avermelhada, roxa, marrom escura, preta, marrom clara. Então, você encaixa dentro de um projeto de design de interiores, sim, dentro daquilo que você está projetando. Sim, é interessante, né? Até na hora que a gente vai escolher essas peças, a gente também leva em consideração a cor. Mas o que eu acho que também fica muito bonito, que é legal a gente falar, é a mistura de cor, né? Acho que madeira com madeira não tem muito erro. É legal você ter essa mistura, até porque você às vezes dá um destaque para uma. Por exemplo, nessa mesa, se eu coloco um vaso da mesma madeira, você não destaca,
né? Então você colocar outros tons assim, acho que são muito bonitos. Até porque é importante também a gente isso é muito trabalhado no manejo, mas é legal a gente como consumidor ou como designer entender que você tem que ter um consumo diversificado de madeiras, né? Não precisa usar sempre a mesma madeira. Essa pluralidade faz a madeira ser madeira de fato, né? Essa falta da perfeição, essa tonalidade, sim, essa variedade, inclusive traduz o que é a Amazônia. Sim. É uma plantação de meia dúzia de espécies, né? A riqueza daquilo ali, de fato, é a quantidade e a variedade de madeiras. Então, nada mais... E ser única, né? Que coisa mais linda ser única. Às vezes até uma espécie de madeira você vai usar uma outra árvore, ela está completamente diferente, né? Tem outros desenhos, enfim, isso que é legal, né? Foi interessante que você falou, que na hora que a gente vê essa peça pronta, a gente olha o desenho que tem a madeira. Quando você faz o torno, a gente acompanha, ela tem uma ondulação, né? E parece que isso foi desenhado à mão, essas linhas da madeira, esses desenhos são muito bonitos. Então, uma das coisas que eu gosto bastante de madeira é trabalhar isso. É único, né? É um material que ele é confortável, ele traz aconchego, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ver bastante como tendência para o design, de decoração também, porque as pessoas, principalmente depois dessa pandemia, a gente teve noção da importância da casa na nossa vida, e quanto mais tempo que a gente passa, mais a gente quer coisa que a gente se sinta bem, que a gente se sinta aconchegante, né? Que nossa casa seja um templo para a gente, seja um local de conforto, e a madeira acho que é um dos materiais que mais faz isso, né? Então acho que veio uma tendência forte aí, não só para decoração, mas como design, assim, é o uso da madeira, sustentável, claro, né? Esse é outro detalhe, essa é uma outra peça, né? Essa Murakatiara, aí também aquela peça união com as duas, com a mesma madeira. Essa é uma peça, esse é um projeto também, isso aí foi um desenho inicial que eu fiz para mostrar uma ideia de uma peça que a gente ia participar da MAD. Também o Renato, né, BV Rio participou, não sei se você quer falar um pouquinho, o Renato da participação, e aí também fizeram um convite para a gente desenhar umas peças, e eu fiz essa peça exclusiva para a feira. Na verdade, a gente, no encerramento do que a gente chama de primeiro ciclo, né, da iniciativa, quando terminou a primeira parte de workshops, a gente teve a oportunidade de participar da MAD, de fazer uma exposição do design madeira sustentável, do trabalho todo realizado desde o início até a MAD. E cada designer, obviamente, levou o seu trabalho, né? E a Roberta desenhou essa peça para ser exposta. Ela tem um conceito, quem fala sobre o design dela é ela, né? Mas quando a gente conseguiu fazer, é óbvio que não ficou tão fino como estava no desenho enviado, com um pouco mais mais bruto, não digo que seja bruto, mas um pouco mais maciço, né? A peça final, mas eu acho que conseguiu transmitir o conceito que ela criou, né? Essa peça foi legal, que eu já tinha participado 2 vezes na MAD também, com as minhas peças, e aí teve essa participação da BV Rio, da BV Rio, né? Então foi mais uma oportunidade, foi bem legal participar. E aí essa mesa eu fiz, ela chama Mesa Brasil. Alguém consegue identificar fácil aí por quê, né? Não sei se dá para ver pelos elementos da bandeira, o losango e o círculo. Então eu coloquei em 2 partes. Essa parte mais clara, ela é mais alta. Você pode usar como uma mesa bandeja em outros ambientes e separar. Então se quiser deixar a mesa do losango como mesa de centro, e a outra, se precisar numa festa ou algum jantar, alguma coisa, pode usar ela separada. Então essa aqui, a peça ainda não estava finalizada, né? Ela foi também todo esse processo do pessoal lá de produção me mandando as fotos. Olha assim, aí eu lembro a gente comentando, então vamos dar um acabamento na lateral, enfim, todo os detalhamentos à distância que a gente faz. Aqui é a mesa final. Vocês conseguem ver a setinha eu passando? Sim? Tá, então a mesa aqui final.
Mesa Brasil, né, lá na exposição, com as peças de todo mundo também, ó, bem bacana, tem todos os outros designers aqui participantes. Ó, uma outra visão aqui da mesa. Consegue ver melhor? Essa dá para ver bem o conceito, né? Essa também foi um outro pedido que eu recebi do hotel, novamente, para fazer umas luminárias. Então, fiz especificamente para eles. E aí também, de novo, parece uma coisa fácil, mas não é tão fácil fazer essa cúpula torneada à mão. Ela pode rachar, ela pode dar problema, então tem que ter uma espessura certa, né? Então é um trabalho, de novo, que às vezes a gente olha e fala, é só um redondo, ou não, enfim, né? Não tem muita noção, mas não é fácil de fazer. E aí foi de novo específico, ficou bem legal. Aqui vocês conseguem ver um X que fica cruzado, porque é a base que segura a lâmpada, né? Então dá essa sombra, foi meio de propósito, né? Acho que quando você acende você tem uma certa surpresa. Essa é uma peça que a gente ainda vai entregar, já entreguei uma parte para o hotel, ainda estou entregando outra, ficou bem bacana, pelo menos eu achei, né? A gente ficou feliz assim, de ver o resultado, porque também teve todo um trabalho, essa deu bastante trabalho assim, para fazer os detalhes de como que a gente ia segurar a lâmpada, como é que ia segurar o bocal, né? Fazer a passagem do fio, porque ela abre. Então teve todo digamos, um certo mecanismo. E foi bem bacana, porque apesar de ser bem detalhado de como que a gente ia fazer isso, deu super certo. Os meninos lá também super atenciosos fizeram. Olha aqui como é que a gente faz, vê como é que tá a luz, tem o encaixe do tamanho da lâmpada, né? Vamos colocar a lâmpada LED, como vai colocar. Todo esse trabalho, né? Porque é um trabalho que o meu papel de criar um produto, ele precisa ser do começo até o mínimo detalhe do final. Então, a lâmpada que a gente usar, o fio que a gente usar, eu escolhi um fio encapado com tecido para deixar a peça mais bacana, como que ela ia iluminar, se ia ficar uma luz confortável ou não, quanto que a gente precisava, até essa altura que ela tem, né? Todos esses detalhes, assim, para ficar uma peça bacana, e que seja útil, né? Bem funcional, principalmente no hotel. Essa, obviamente, não é uma lâmpada de leitura, né? Já existe a lâmpada de leitura na cabeceira das camas, mas essa é uma lâmpada exatamente para dar um aconchego, então precisava ser também bem específico. Aqui a gente consegue vê-la finalizada, e a gente ainda vai fazer uma entrega de uma outra remessa para todos os quartos, que eles gostaram muito, e é isso, mas foi mais uma peça aí que estamos fazendo. Tem várias outras, né, Renato? Tem outras fazendo aí, tem linhas de bandejas novas, tem bastante coisa vindo aí. Aqui a gente só fica esperando. Quando tiver uma brechinha para produzir minhas peças, a gente já pede mais. O Renato sabe, eu só fico pedindo. Quando é que sou eu? Quando é que sou eu? Porque a demanda lá é grande. Demanda, graças a Deus, está boa. Graças a Deus. Muito bom, Roberto. Agora, assim, tem pergunta, se alguma coisa você queira colocar? Você está muda, Cecília. Ups, desculpa. Tá todo mundo parabenizando, dando os parabéns para vocês. Obrigada. São lindas, de fato. Obrigada. Muito bom trabalho. Legal. Bom, não dando continuidade agora, né? Vamos conversar com o Léo, que está aqui. Léo da Latug. Queria primeiro agradecer ao Léo e pedir, assim, mandar um abraço ao Pedro, sócio do Léo, né? Que a Latug é de Léo Latavo com Pedro Mug. Saiu Latug. O Pedro não está de férias, assim, teria sido até legal ele poder participar, mas ele não está aqui, mas gostaria de deixar isso registrado. O Léo tem uma apresentação para fazer, né, para ele explicar e eu explicar um pouquinho a entrada dele, como foi, como se deu e como está hoje. Ok. Obrigado, Renato. Nada, imagina. Vamos trocar a apresentação aí que a gente está vendo da deixa eu tirar aqui, dar um espaço para o Léo, né, Léo? É isso aí. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Estendo, não só para estar aqui nesse momento, mas um extensivo obrigado para o
para BV Rio, né, também por ter me trazido o projeto desde o início, né? Eu participo desse projeto desde os primeiros passos ali que começaram a me falar as intenções, e é curioso porque quando o Renato me ligou com esse projeto, né, que ele não gosta de chamar de projeto, mas como é que você chama mesmo, Renato? Essa iniciativa? Não é. Era um projeto, Léo. Hoje já é uma iniciativa, porque ele já não está mais restrito à Conflona, ele já está... A ideia é, como você falou no vídeo, você ter vários núcleos produtivos de madeira certificada na Amazônia, entendeu? Perfeito, perfeito. Mas, enfim, no momento que o Renato me chamou, foi um momento que a gente estava sendo extremamente assediado por fabricantes do Brasil todo, e a gente estava, então, com está, né, com uma política interna muito clara de selecionar muito bem os parceiros. Então, a maioria deles a gente é obrigado a dizer não, porque eles ainda não estão preparados para atender a gente como a gente quer, ou não tem a cultura do design tão enraizada dentro dos seus processos construtivos, enfim, né? Uma série de coisas que a gente tem que colocar energia, né, nos lugares com as pessoas certas, né? E quando eu falei para o meu sócio Pedro que eu estava indo visitar ver esse projeto, ele já me questionou, falou, mas pô, a gente está aqui negando um monte de trabalho para outros, selecionando, você vai com alguém que nem começou ainda, né? Vamos lá ver. Eu falei, Pedro, vamos lá ver. Eu vou lá ver, te falo, né? E aí eu voltei fascinado da BV Rio, naquela nossa primeira reunião lá no Jardim Botânico, né, Renato, aqui no Jardim Botânico, e com a possibilidade que o projeto, né, que a iniciativa podia ter, principalmente porque a gente já tinha um flerte, né, de trabalhar com a Amazônia, de estar cada vez mais perto das questões sustentáveis, né? A gente estava percebendo naquele momento que o nosso ofício como designer, uma das responsabilidades que a gente tinha naquele momento era, sim, de usar a nossa ferramenta de conhecimento de projeto para potencializar as ações corretas. Então, não era simplesmente sair desenhando para qualquer um e ganhando fatias de mercado. Era, assim, colocando nossa energia em quem merecesse, né, por razões muito além do projeto em si, né, do desenho, da forma do projeto em si, mas merecesse por razões muito mais nobres, que é o caso do trabalho com a Conflona, do trabalho com essa cooperativa da Amazônia, né? Então, imediatamente eu fiquei muito seduzido e vou dividir minha tela agora para parar de falar e começar a mostrar, né? Eu acho que é o que a gente quer, né? Então, deixa eu clicar aqui. Acho que vocês estão vendo minha tela. Deixa eu só botar aqui a apresentação de slides aqui. Só um segundo, no começo. Pronto. Espero que estejam todo mundo vendo. Bom, eu tive a sorte de ir 2 vezes lá na Conflona, né? Uma foi logo no início do projeto, quando eu ainda nem tinha projeto, a gente estava indo lá para conversar, tinha uns primeiros esboços de possibilidades, né? Mas a gente estava indo lá para tatear, para trocar uma figurinha, para conhecer as partes envolvidas, para tentar criar um fluxo de viabilização dessa história toda, né? E eles me apresentaram uma equipe incrível, né? Extremamente engajada e muito mais preparada do que eu imaginava, né? Com engenheiros florestais, engenheiros de produção, que me surpreendeu, com uma estrutura também que me surpreendeu, e fizemos uma visita para dentro da Amazônia, lá no fundo da foto ali, aquelas árvores ali tem caminhos que vão levando para o que interessa, né? Que é o campo de extração da madeira, né? Então foi uma aula, foram alguns dias de uma aula incrível, né? Eu acho que eu tinha ido lá muito mais para ensinar do que para aprender, mas foi o contrário, eu aprendi mais do que ninguém lá. Então tive uma imersão no que é uma extração
sustentável, uma extração de madeira justa, planejada, né? Esse manejo sustentável que se fala, né? E então é impressionante entrar na floresta, ver aquelas árvores de uma proporção absurda que eu não por mais que a gente saiba, né, você tá embaixo no pé de uma árvore dessas é muito imponente, né? E te coloca assim bem pequenininho, mas também te dá um peso de responsabilidade, né? De você saber, peraí, eu sou um pouquinho responsável por isso aqui. As minhas ações impactam um pouquinho aqui, as ações de cada pessoa que trabalha com isso impacta aqui. Então, você já fica um pouco atento. E aí comecei a ver toda a logística deles, as árvores estão todas marcadas, numeradas, aí eles te apontam uma árvore, começam a te falar espécies de madeira que você nunca tinha ouvido falar, apesar de ter trabalhado antes da minha visita à Conflana 15 anos com madeira, de repente eles começam a falar tipos de madeira que você nunca ouviu falar, um atrás do outro. Então, assim, só ia ampliando o universo, ia me mostrando o que é esse universo do Brasil, né? Da nossa biodiversidade com madeira. E todas as árvores com placas nomeadas, numeradas, eles mostravam, essa árvore aqui a gente vai semana que vem derrubar, tem um caminho aqui, tem todos os caminhos das clareiras, né? Porque derrubar uma árvore dessa não é simplesmente derrubar, ela é enorme, elas têm 60 metros, 50 metros, então se você não sabe como derrubar ela, você vai destruir várias outras árvores em volta, que não é a ideia. Então tem todo um caminho de como derrubar, uma técnica para onde ela vai cair, como você tirar essa árvore da floresta. Então tem caminhos, então tem uma engenharia incrível, né? Muito maior do que eu poderia imaginar. E do lado de uma árvore dessa que eles vão derrubar, tem uma outra com uma plaquinha que eles vão dizer assim, ó, essa aqui, daqui a 30 anos a gente vai tirar. E aquela outra ali, a gente nunca vai tirar. E se tirar é um crime ambiental. Então, assim, não é uma visão homogênea de um local, de um sítio. É uma visão particular de cada tronco desse. Tem a sua história, a sua condição, a sua participação no momento. Então, enquanto algumas árvores vão ser retiradas agora, outras nunca serão retiradas e outras serão retiradas daqui a 30 anos. Eles voltam, me corrija se eu estou errado, Renato, a área de manejo tem um mapa todo quadriculado e cada quadradinho desse mapa, eles trabalham 1 ano durante aquele quadrado, né? Então, chega uma equipe que vai catalogando, depois uma equipe que vem depois retirar as árvores do catálogo, né, que foram selecionadas, né? Então, essa minha visita foi muito mais nessa fase que eu estou falando, na fase dessa catalogação, de mostrar o que vai ser retirado e já abrindo os caminhos para essas árvores saírem. Eles só voltam depois nesse mesmo local 30 anos depois. Então, o local está dividido de uma maneira que você faça a extração hoje, só volte 30 anos depois para a mata se recuperar, enfim. Então, é um estudo incrível e que não tinha como a gente não estar querendo abraçar isso, e não só por isso, né, obviamente, acho que são várias facetas aí, não só pela questão desse manejo, mas também para a questão do povo que está lá, dessa economia local, precisando disso, precisando que nós, designers, fizéssemos parte dessa cadeia produtiva, né? Então, aí está um pouco... Léo, completando o que você está falando, Cissa, pegando o gancho, né, assim, isso tudo que o Léo colocou agora é de uma importância tão grande. Por quê? Porque a gente fala de um manejo florestal, as pessoas não têm consciência do que envolve um manejo, realmente um manejo responsável, feito de uma forma correta, como o Léo acabou de descrever, e é isso mesmo, é um ciclo de 30 anos, em alguns que eles voltam para cortar as que ficaram, que eles não tiraram porque não podia, porque se tirasse era crime ambiental, como você mesmo colocou. Mas eu acho que o mais importante foi
todos os designers que estiveram lá terem o conhecimento e a visão prática e a conversa com técnicos especializados em fazer o manejo de como é o manejo realmente. Porque uma coisa é você mostrar um filme, você falar, outra coisa é você estar dentro da floresta, ver a árvore marcada, essa daqui eu posso tirar, essa eu não posso, essa é por causa disso, essa é por causa daquilo, essa eu não corto porque não vale nada, se eu estragar eu não vou vender, só vou derrubar, essa aqui eu não corto porque é andiroba, eu só extraio o óleo. Então, assim, é extremamente complexo o que o Léo acabou de falar, de uma importância absurda, muito grande. Agora, dando continuidade, aí o Léo teve a visita, quando ele foi fazer essa visita, Léo, desculpa estar interrompendo a sua fala, Claro, você já tinha mandado 2 desenhos técnicos para eles, para ver qual era o entendimento, e aí, voltando no início da sua fala, na sua conversa com o Pedro, né, falando sobre o que você vai fazer lá, os caras nem começaram, aí você fez 2 desenhos, mandou para ver o entendimento deles de leitura técnica, né, de conhecimento, de acabamento, como é que eles iriam fazer, aí você vai explicar, tá aí separado na sua explicação, agora é com você. Legal. Não, justamente, essa imagem mostra um pouco lá dentro da marcenaria deles, né, que era até mais ou menos recente naquele momento, e uma das minhas maiores preocupações era justamente essa, né, entendido que eles tinham um acesso a uma vasta quantidade de material, que isso não seria o problema, e que estava certificado pelo selo FSC, que é um selo realmente difícil de ter, que poucos fornecedores têm, né, porque são centenas de pré-requisitos, enfim. A minha preocupação era se a equipe da Conflona iria ter capacidade técnica de, primeiro, fazer a leitura de um desenho técnico, né? Fazer a leitura de a gente sabe que a gente trabalha com, e a Roberta deve ter passado por isso muitas vezes também, de passar para um fabricante um desenho e o fabricante não conseguir entender o desenho na sua totalidade e fazer outra coisa, né? E às vezes se sentir à vontade para interpretar o desenho e acabar destruindo todo o seu trabalho, né, de minucioso, de achar uma curva, uma proporção, etc. Né? Essa foi boa, né, Léo? Interpretar o desenho aí foi suave. Cada interpretação que vem. Roberta, é o famoso, eu pensei que, né? Quando começa assim, já foi, já era. Já está pronta a peça, né? No design de interiores também acontece essas interpretações. Acontece, claro. Né? E quando acontece isso, a gente sabe, né, Cília, todos nós, né, somos parte de uma cadeia produtiva, né? Então, o designer de móvel não está sozinho, o designer de interiores não está sozinho, o marceneiro não está sozinho, todo mundo está colaborando, né? Então, se um não tem um entendimento do que exatamente é o trabalho do outro, não funciona, né? Então, quando um marceneiro resolve mudar o teu desenho, sem te avisar, né? E ele acha que está te ajudando, né? Ele não está entendendo o seu trabalho, né? Enfim, mas não foi o caso. Eu acho que eu fiquei surpreso porque eles entenderam, acho que a gente passou a mensagem, teve esse primeiro bate-papo, eu acho que eles entenderam a importância disso, de respeitar o desenho, e no momento que alguma coisa do desenho não fosse factível, por uma questão de um maquinário, de uma questão técnica, enfim, essa conversa tem que ser travada. É muito normal o designer e o fabricante estarem conversando abertamente e repensando aspectos do projeto, né, para viabilizá-lo, né? Então, da mesma maneira que eu digo, o designer que congela seu projeto, ele desenha e fala é isso e acabou, também ele é uma atitude similar oposta e similar ao marceneiro que troca o projeto, né? O designer também não pode congelar o projeto, ele tem que conversar sobre o projeto. Enfim, mas isso é uma outra conversa, né? Mas então a gente teve várias conversas nesse início. Eu tinha chegado com alguns projetos muito voltados para a ideia de usar exatamente um pouco do resíduo, né? Já que eles fornecem, eles são uma madeireira, fornecem madeira para outras
outros, né, distribuidores, né? Então, eu fiquei pensando muito assim, eu quero pegar um pouco dessas outras sobras, isso que não é um material que eles vendem, né? São partes menores, etc. Né? E aí a gente vai chegar lá. Então, esses foram os primeiros desenhos, falando, né, um pouquinho, né, desenhos bem simples de alguns bancos, né, para um projeto também de uma rede hoteleira, né, bancos compridos, que a gente foi começando a tentar entender com eles como é que eles iriam se comportar lendo esses desenhos. Foi ótimo, funcionou muito bem. Tá? Alguns desenhos bem simples. Esse é um primeiro desenho de um pedaço para a gente estudar a viabilidade, uma quina de um banco. Eles entenderam a ideia de fazer um pedaço do móvel primeiro, estudar, conversar sobre o projeto a partir de um pedaço para depois reproduzir as partes grandes, um banco de 3 metros, enfim. Né? Então, dito e feito, aí são algumas das primeiras peças. Produto entendido, aprovado, conversado, encaixes, estratégias de escoamento de água, estratégias para juntar 2 tipos de madeira diferente. Maravilha. Eu falei, olha, isso vai funcionar. E aí, a gente... Aí, deixa eu falar. Aqui eu vou até ser um pouquinho rápido, desculpa te interromper, Léo. Vai, me ajuda, Renato. A gente teve a oportunidade de apresentar na Mana Design do Rio de Janeiro, no Cais do Porto, como uma palestra de abertura do evento, falar sobre o design em madeira sustentável, que a gente não tinha nada ainda acontecido, nenhum treinamento, mas a gente já tinha a ideia formatada do que a gente queria, já tinha a visita do Léo, já tinham aqueles bancos que já tinham sido feitos, a gente já tinha fotografado eles e tudo. Fizemos essa apresentação, Léo, se eu puder passar os slides agora aqui, tinha um público específico, a gente queria falar sobre o projeto, o Léo teve a oportunidade de contar a visita dele e falar isso tudo que ele acabou de falar, né? Enfim, na TV, no fundo, as fotos dos bancos que a gente mostrou ali atrás. E, a partir daí, a gente começou a ter alguma adesão de gente interessada em conhecer um pouco mais a fundo do que era a nossa ideia. Né? Mas o Léo já tinha sido engajado, já estava dentro da história. Nós começamos a fazer as visitas, começamos a criar uma agenda, depois disso, de visitas de capacitação, onde tinha sido já definido o mês que o Léo iria. Né? Começamos com outros designers. E, no meio desse início desses treinamentos, apareceu uma oportunidade vindo da CBF com a FST, né, que acho que é o slide seguinte agora. E aí o Léo toma o controle de novo. É futebol, Copa Verde, é um campeonato totalmente sustentável, feito pela CBF, em parceria com a FST e o Ministério do Meio Ambiente. E o campeão e o melhor jogador da partida são premiados com troféus feitos com madeira certificada pelo FSC. Né? Então, é totalmente sustentável. E o Léo foi quem desenhou o troféu de melhor jogador em campo. E aí, agora, está contigo. Exato. Está aí o melhor jogador em campo aí. Premiado. Mas foi também um convite muito bacana, porque, primeiro que, acho que vale o parênteses, lá, antes de eu ter a marca Latour nos primórdios, eu desenhei vários troféus, o Pedro também, meu sócio, por demanda, enfim, era um exercício de design que a gente já curtia fazer, e tinha muitos anos que eu não fazia um troféu. E nunca tinha feito um de futebol, né, que eu adoro, enfim. E quando pintou essa oportunidade, falei, ótimo, vamos fazer, claro, né? Um troféu de madeira, futebol, Copa, troféu da Copa, tá ótimo. E aí tinha uma particularidade esse troféu, que não era o troféu do vencedor dessa Copa, e sim do melhor jogador. Então, a gente passou pela premissa, para falar rapidinho do conceito, que a gente queria usar os elementos do futebol. O gol, as traves, a bola, né? E queria evitar um pouco a ideia daquela taça né, monolítica, né, que, como a gente vê sempre. Então, queria que ele tivesse um valor escultórico mais particular. Né? Então, o conceito veio dessas 2 traves e dessa bola, né, entrando no gol, vamos dizer assim, né, flutuando, e ela não está nem dentro nem fora do gol,
né? Tinha uma questão também que nos veio, a gente pensou no momento do gol, né? Que é do melhor jogador, do artilheiro, mas quando a gente se deu conta, o melhor jogador poderia ser um goleiro, né? O melhor jogador do torneio. Então, um gol, fazer congelar o momento de um gol não seria oportuno, porque o gol acaba sendo a derrota do goleiro, né? Então, a gente acabou colocando essa bola assim no limiar de estar entrando, batendo na trave ali pertinho. Claro que isso tinha a estratégia de como fazer essa bola ficar ali quase que flutuando no ar, né? Então, esse era todo o desafio do projeto, estava um pouco aí, essa bola, essa esfera perfeita de madeira, que toca levemente a trave, que pode estar entrando em qualquer gol nesse momento que você não vê o encaixe dela, né? Então, eu fiquei muito ligado, e trabalhando à distância, eu estava muito preocupado com isso, porque se esse encaixe fosse mal feito, acabava com essa magia, essa mágica dessa bola, né? Ali como a gente chama, tem uma gíria no futebol que é ali onde dorme, onde a coruja. Léo, você travou seu áudio. Desculpa. Qual que é a magia? Conta pra gente que a gente não ouviu. A magia do futebol. Não, então aqui eu não sei quanto tempo eu fiquei sem áudio, mas Não, então esse momento dessa bola quase entrando no gol, flutuando ali, e esse desafio técnico de colocar essa esfera de madeira quase que flutuando, sem parecer que nem está tocando as traves, né? Então, esse era o desafio técnico, que eu fiquei muito preocupado por trabalhar à distância, não sabia se a Conflone ia conseguir fazer, e fez brilhantemente. A bola está praticamente flutuando ali no ar, né? Aí está o Felizardo aí. Então, foi mais um atestado de que a Conflona estava pronta para atender demandas mais específicas, tecnicamente mais complicadas. Esse troféu ainda não está acabado nessa foto, ainda está sem a gravação, sem os acabamentos. Esse aí já é o troféu finalizado. Enfim, que eu fiquei muito satisfeito com ele. A sequência disso, né? Essas são fotos já do workshop propriamente dito, quando eu fui lá conversar com eles sobre uma série de projetos que eu tinha desenvolvido. E eu tinha, como eu tinha falado, estava muito atento à questão de reutilização de sobras, de resíduos, etc. E a gente começou, né, a fazer várias peças de escala pequena, fruteiras, vasos, porta-velas, bandejas, relógios, tábuas de cozinha, enfim, uma série de coisas super bacanas. E eu passei lá 3 dias, só que esses 3 dias foram muito ricos, mas eu fui ficando angustiado internamente, porque eu estava com a impressão que eu não estava com a escala certa de projeto. Quando eu comecei a me inteirar melhor, a realizar a escala das sobras, a ideia do que era um galho, qualquer um de nós, assim, no âmbito urbano, aqui, quando você fala de um galho, de uma árvore, você vai pensar numa coisa que tenha, sei lá, o diâmetro do seu braço, talvez, né? Do seu antebraço, né? Acho que todo mundo tem mais ou menos essa escala, né? Do que é um galho. Pode ter, né, 1 metro, 2 metros, né? Meio metro, né? Pode ter o diâmetro do seu dedo, né? Um galho é aquele que eu mesma consigo arrastar sozinha. É isso aí. Você pega o galho e leva daqui para lá. A ideia de galho para eles é a ideia de árvore para a gente, né? Então, quando a gente começou a falar de galho, eles me mostraram aqui do galho aqui. Eu falei, mas peraí, isso aí não é um galho, isso é uma árvore. Não, isso não é uma árvore, isso é um galho. Aí eles, olha ali, ó, olha aquela árvore ali. Mostraram ali no horizonte, ali, né, ali perto. Olha o tamanho daquela árvore ali. Olha os galhos da árvore. Eu também tomei esse susto, Léo, quando eu fiquei falando galho. Até 1,5 metro de diâmetro. Então é aquela coisa amazônica, né? Tudo é muito, muito gigante mesmo. Então eu do segundo para o terceiro dia do workshop eu acordei com uma ideia nova, né? Bom, esse aí,
antes dessa ideia nova, isso aí foram as coisas que foram acontecendo durante o workshop, peças de madeira inspiradas na gota. A gente começou a trabalhar tudo inspirados em formas da natureza, né? Então, essas são umas bandejas que foram saindo. Essa peroba volta aquela foto ali, Léo, rapidinho. Só para mostrar essa fruteira, por favor. Aí. Esse acabamento da fruteira, ele é totalmente natural. Ele é feito com a própria serragem da peça girando no torno. E ela dá um brilho. Parece que você passou uma cera, um selador nela, né? Mas não, ele com a própria serragem do que ele fez a peça, ele pega do chão, passa nela e ela dá essa textura. Bem detalhado, Renato. Bem interessante isso, hein? Fazer com a serragem isso foi uma loucura. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Também não conhecia. A gente roda a fábrica, marcenarias incríveis, enormes, e eu nunca tinha ouvido falar isso, que com a própria madeira, com os próprios serragem, até pedaços da madeira, você dá um acabamento inacreditável nela, da mesma madeira, inclusive. É a melhor lixa possível de fino acabamento. Foi um aprendizado para sempre. Eu voltei para o Rio falando para todo mundo, vocês não acreditam o que ele estava usando para lixar a madeira do acabamento final. Bati aposta com a minha equipe inteira, que todo mundo saca de madeira pra caramba, ninguém adivinhou. Assim, impressionante. Isso é incrível. Obrigado, Renato. Eu estava passando. Imagina. Vamos em frente. E aí, aqui vocês devem estar vendo o cursor do mouse, aqui são os seixos de madeira que eu tinha levado. Esses aqui tinham sido feitos por mim mesmo, né, no nosso ateliê, porque era uma das ideias, era reproduzir eles. Eu tenho muito essa fixação com essas pedras de rio, e eu no meu estúdio do Rio de Janeiro tenho um ateliê aqui atrás. Na hora que você quer relaxar um pouco a cabeça, eu ia lá e fazia alguns desses, né, no meio do dia a dia corrido, entre arquivos de computador, modelos digitais e telefonemas, né, e aí levei isso que eu queria reproduzir, né. Então são algumas peças que a gente fez, porta-velas, pequenos porta-vasos, pilões de cozinha, tentando, né, para caipirinha, tentando trazer produtos que mostrassem bastante a madeira, a diversidade de madeira, combinasse mais de um tipo de madeira, né. E aí, esse seixinho aqui, eu estava falando deles, foi esses que me fizeram não dormir muito bem uma das noites. Eu acordei com a ideia de tentar fazer eles num tamanho gigante, de modo que virasse uma pedra que você pudesse sentar nela, e virasse um assento, né? E cheguei até um pouco tímido no dia seguinte falando dessa ideia, né? Falei, o pessoal vai me matar. E o pessoal adorou a ideia, já pegou um pedaço de tronco ali que estava ali já com a serra as motosserras, que é a especialidade dos caras, né? Já começaram a lapidar uma. Vocês viram um vídeo desse trator? Essa imagem, para mim, é o símbolo da questão da escala da Amazônia, né? Eles pegaram esse pedaço de madeira que é impossível você levantar sozinho, com a mão, e o trator trouxe como se fosse uma pinça, assim, pegou ele com uma delicadeza, né? E você vê que, se você olhar isso aqui é para carregar tronco. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem uma pega circular, né? Então, isso é para carregar um daqueles troncos de vários metros de diâmetro, de 60 metros, né? Então, ele pegou isso com uma delicadeza, botou ali no chão e eles começaram a lapidar esse pedaço de madeira. Aí eu percebi mais uma coisa, que eles têm um monte de motosserra de todos os tamanhos. Começaram com uma motosserra grande, aí daqui a pouco lapidaram um pouco, trouxeram uma motosserra menor, até que um ponto eles estavam com uma motosserra pequenininha, cortando as aparas e foi lapidando. As peças que sobraram disso ficaram lindas também, umas lascas que depois eu levei, fiz alguns quadros com isso. E aí foi tomando forma esse cesto gigante, né? E aí depois, obviamente, entraram na lixa, muita lixa, né? E aí começou a aparecer os veios da madeira vindo de todo tipo de corte diferente em volta da madeira, né? Isso foi tudo registrado ali no canto. Tá o Pedro Guini, fotógrafo, também, que tomou conta aí de registrar isso tudo de uma maneira incrível, né?
Então foi fascinante. Isso foi literalmente um sonho que me aconteceu lá de fazer isso. E fizemos, saímos de lá, né, ficou uma pronta lá e a gente continuou fazendo. Depois a gente fez de vários tamanhos, formas, e eu levei para minha loja, para meus espaços, para o jardim da minha loja, né? Nesse meio do caminho eu abri uma loja em São Paulo, né? A gente tem um estúdio no Rio. A gente estava no processo de abrir uma loja na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, a melhor rua de lojas para móveis em São Paulo. Abrimos, e quando os seixos chegaram, depois a segunda leva deles chegou de vários tamanhos, quando eles entraram na loja, não só no espaço interno, mas principalmente nos espaços internos, eles mostraram que estava faltando alguma coisa na nossa loja. Eles deram uma pincelada assim de natureza. Então, alguns seixos desses colocados do lado de poltronas, em cima de tapetes, entrou um pouco da Amazônia ali naquele espaço, né, tipicamente urbano. Então foi assim, deu um frio na espinha, né? Então a gente ficou muito satisfeito e a gente está fazendo isso de vários tamanhos, né? Isso aí está um pouco aí do... Né, Léo? Só te interrompendo um pouquinho, várias coisas para você. Primeira coisa, o processo criativo ele é absolutamente impactado pela imensidão da floresta, da quantidade e da variedade de madeiras. Então, assim, acho que você deu agora um depoimento clássico de que ir para lá, você tem essa transitoriedade dos estalos do processo criativo de um designer, né? É diferente de você criar dentro do seu estúdio, dentro do seu ateliê, etc. Quando você chega lá, você muda a escala e aí as coisas começam a acontecer. Eu acho que isso... E quando a gente fala em design biofílico, que tanto a gente fala em sustentabilidade em termos de design de interiores, você traz nessa peça o aspecto visual de uma pedra com o toque da madeira. Porque quando eu pelo menos tenho essa sensação, quando eu olho para essa peça, eu vejo uma pedra, eu não vejo uma madeira, né? Ela me traduz visualmente como uma pedra, mas quando você sente e você põe a mão, você tem a temperatura e o toque da madeira. Sensacional, quer dizer, a natureza não só sendo traduzida nos espaços de interiores com verde, que a pessoa acha que design biofílico é você colocar uma plantinha no seu ambiente, mas trazendo a natureza da pedra, da madeira, numa criação sensacional. Incrível, incrível, incrível. E quando a gente sabe da história, fica muito mais legal. Fica muito mais legal, né? Eu não sei se vocês estão me vendo aqui, mas eu estou com um desses seixos na minha mão aqui, fora do vídeo. Qual é o peso disso, mais ou menos, Léo? Bom, aquele grande é pesado. É bem pesado a ponto de uma pessoa não carregar. A gente tem eles colocados na rua. Você pode colocar no âmbito urbano que dificilmente alguém vai levar, tá? Então é bom para você, para essa situação. Esse aqui, eu não sou malhador, eu não fico pegando peso, mas esse aqui tem uns 3 quilos. Esse aqui, tá? Aí vai variar do tipo de madeira, né? As madeiras que são para uso externo, né? O cumaru, o ipê, elas são mais densas, mais pesadas, né? Porque elas aguentam, né? Tem menos porosidade, aguentam mais a questão da chuva e sol. As madeiras para uso interno, aí elas podem ser um pouco mais macias, né? Mais, por decorrência disso também, mais leves e mais claras também. Acho que tem umas relações aí aí então já mudaria o peso. Mas como a gente sempre faz nessas madeiras que podem ser usadas para externa, a gente acaba usando as mais pesadas nesse sentido, né? Enfim. Então a gente está ativamente desenhando outras coisas, conversando sobre novas coleções, né? Seguimos com esses seixos aí apaixonados por eles e fazendo eles. Recentemente teve essas peças têm um fascínio também muito grande para os estrangeiros, né? Teve um estrangeiro na nossa loja que tirou nosso estoque praticamente, né? Pegou todos, assim, levou, né? Quero todos, né? Então foi muito interessante quando a pessoa se apaixona por isso, né? Quer levar esse pedaço de Amazônia para casa, sabe? Mas sem estar arrancando da Amazônia, sabe? Tá só expandindo ela, tá colaborando com ela, não tá
é um pedaço responsável disso, né? Enfim, né? Aí depois isso aí, essa outra imagem aí aí são particularidades dessa minha visita, quer dizer, a gente na segunda visita teve uma série de problemas com trocas de passagem, a gente foi para o aeroporto, o avião desapareceu, foi todo mundo para o aeroporto e o avião simplesmente, o voo não existia, né? A gente teve que voltar, né? E só voltar uma semana depois. E aí uma semana depois era bem num jogo da Copa do Mundo, né? Tá aí o Brasil, todo mundo correu com o trabalho para ir lá ver, estamos ali no centro da foto, o Renato e eu ali, tensos ali assistindo Brasil e Bélgica, e tá todo mundo lá, né, confabulando e convivendo fora um pouco do âmbito de trabalho, né? Foram momentos, para mim, mágicos, inesquecíveis. Preciso voltar lá, vou voltar lá, estarei lá. Isso é um pouco do que eu estava falando na minha loja, né, nos pedaços da minha loja, esses seixos aí. Aí a gente segue testando, alguns a gente para mostrar para o cliente, a gente deixa sem tratamento nenhum, sem nada, né? Outro a gente passa uma resina, outro a gente passa uma cera. Aí o cliente pode escolher um pouco para onde ele quer levar isso, né, em termos de tratamento, né? E a gente ficou fascinado. A gente trabalha muito com a ideia em algumas das linhas de pensamento dos nossos produtos de trabalhar uma ampliação, a gente chama de gigantismo, né? Pegar alguma coisa e fazer ficar maior, né? Então, aí esse aí deixa eu olhar aqui. Esse aqui é na MAD, né? Deve ter a mesinha da Roberta, tá ali do lado, né? A mesa Brasil. E aí estão nossos seixos aí já nos tamanhos diferentes. Era bem legal, assim, bem impactante. Ele de repente é uma forma dissonante de todas as outras formas, né? As coisas tendem a ser, né, dominadas, né, pelo homem, né? Ângulos retos, quinas. Aí a gente trouxe uma forma que era o oposto disso, né? A gente perde o domínio disso também, né? Isso tinha uma particularidade desse projeto, que ele não pode ser tão prescrito, né? A gente dá umas dimensões básicas, mas cada seixo é uma peça única, sai de um jeito, depende da mão do lixador, né? Então tem essa natureza, entre aspas, aí, né? E isso também é uma característica fascinante desse projeto, que essa conversa com a natureza é o que a gente queria estar estabelecendo formalmente também, né? na nossa ideia. Aí está um pouco da celebração, né? Dos momentos de celebração aí, né? Que segue sendo. E, enfim, e novas peças virão. Se alguém estiver me vendo, eu estou aqui com uma maquete aqui, ó, de um poltronão aqui para a área externa, enorme, para botar em jardim também. Só uma maquete, né, de polipropileno, tendo esses seixos em mente também. Não sei se vocês estão me vendo na tela, né? Então, só para dizer que estamos já ativamente pensando, né, assento, encosto, braço, né? Estamos ativamente pensando em ideias, né, derivadas dessa, entre outras, né? E, enfim, encerro por aqui. Mais uma vez, com meu muito obrigado. E só de passar esses slides já me dá aquela emoção, aquela vontade de estar cada vez mais dentro, cada vez mais participativo desse momento que é histórico e que a gente percebeu pela quantidade e qualidade de designers envolvidos na ação, que ela é muito forte. Então, tem nomes incríveis. A cada vez que eu conversava com o Renato, que ele me falava, fulano de tal, entrou, outro entrou, eu falei, nossa, Renato, os nomes são muito fortes. Você tem ideia de como é difícil captar algumas dessas pessoas, como outros fabricantes, outros fornecedores querem estar com essas pessoas e não conseguem, né? Então, assim, isso era só mostrava como essa iniciativa está estruturada de uma maneira que é imprescindível que dê certo. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Léo. Obrigado, Cecília. Léo, consegue tirar a tela? Isso. Muito aqui, bom. ó, para quem não viu, está aqui, ó, a prova de que eu convivo aqui, ó. Duas cabeças pensantes aqui, ó.
Aí, Léo, peraí, que agora, ó. Vai lá, ó. Bate aí. Todo mundo aí com seus filhos, né? Lambendo suas crias. Aqui é Bebê Rio também, ó. Respondeu, não, isso é Roberta. É uma bandeja. Isso é Roberta Rampazzo, feito na Conflona. E veio parar aqui em Londres. Exatamente. Você vê como é possível. Eu queria fazer uma pergunta, Cícero. Você acha que a gente ainda tem tempo? É rapidinho. Tanto para a Roberta quanto para o Léo, assim, existem pesquisas hoje feitas, e a gente já vem percebendo essa tendência do consumidor, principalmente os consumidores mais jovens, né, de 20 e poucos anos, já começam a ter sua própria renda para cima, de uma mudança de comportamento. Começou com a comida, com você procurando orgânicos e tudo, e agora esse comportamento ele já vai também para a origem da matéria que eles estão comprando, principalmente na hora que eles estão montando suas casas, ou escolhendo o que eles vão levar para eles. Como que isso, dentro do trabalho de vocês, por ter essa madeira certificada como origem comprovada, porque vocês têm como falar de boca cheia, assim, isso aqui tem uma origem comprovada. Isso influencia na hora de vocês mostrarem o produto e na precificação, e se isso é questionado. Quer falar, Léo? Bom, eu vou contar uma experiência recente nossa, né? Esse estrangeiro que veio até a nossa loja e comprou quase todos os nossos seixos, ele queria um certificado. Ele queria saber, vem cá, e aí? Como é que você vai me provar que isso aí é? Não adianta você botar aí um carimbo aí, né, uma marca queimada, né? Não adianta você me falar como é que é, né? E aí, naquele momento, eu tive que ligar para o Renato. Eu falei, como é que eu vou falar para ele? Eu não pensei nisso. Eu confesso que eu não pensei nisso, né? A gente está envolvido no projeto. E aí, o Renato achou a solução, né? A gente achou a solução que isso vem já no documento de compra, na nota, né? Então, você passa isso, né, Renato? Você já passa isso para o cliente dessa maneira, né? Então, não existe uma... Oi, Cecília, tá no mudo, Cecília. Mutada. Léo, você acha, pegando esse gancho, que o fato das peças serem produzidas lá te dá mais credibilidade num caso como esse? Porque é curioso, né? A gente normalmente tem a madeira certificada do manejo vindo para o seu ateliê, no Rio ou São Paulo, enfim. Nesse caso específico é diferente, é produzido lá. Você acha que isso é um fator que agrega nessa certificação? Eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiro, porque quando a gente vai falar de um produto sustentável, a gente não significa somente a procedência da matéria-prima. Tem muita coisa envolvida aí, né? Então, assim, quando a gente beneficia o produto no local, você faz ele andar quilômetros e quilômetros até o destino do consumo dele, você faz só andar aquele produto, não as sobras daquele produto, vamos dizer assim, né? Então, quando eu levo esse seixo, né? Uma coisa é eu levar esse seixo da Amazônia para São Paulo, outra coisa é eu levar um pedaço de madeira muito maior que ele, que vai ser lapidado em São Paulo e que vai pesar mais, vai ter uma cubagem maior no transporte. Então, isso é uma das 1000 coisas aí nessa história toda, né? E claro que a gente tem essa sina do Brasil, que a gente já sabe, né? Que o Brasil é aquele fornecedor de commodities para o mundo, né? A gente sabe, a gente critica, todo mundo, né? Qualquer brasileiro sabe disso, né? Sabe que isso não é a melhor situação, né? Que a gente precisa beneficiar o produto. Então, assim, quando a gente consegue... Isso vale também para a Amazônia. Quando a gente consegue beneficiar o produto em loco, né? É muito melhor, né? Porque... Você está falando de produto, né? Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar de design. Quando eu falo numa certificação de projeto, uma certificação WELL, por exemplo, há níveis de certificação de projeto de design de interiores, de arquitetura, onde a gente precisa... uma das coisas que te limita a não ter um nível mais alto de certificação é você não usar mão de obra local. Sim, então, você está fomentando para que essas pessoas, esses ribeirinhos, não saiam de lá, não precisem
migrar para outros lugares que não é o habitat, etc. e tal, e que permita com que outras pessoas invadam o lugar deles e, sem conhecer a floresta como eles, façam uso indevido. Então, manter essas pessoas lá também nos ajuda, através do seu produto, as nossas certificações daqui também. Sem dúvida, Cecília, muito bem colocado. Esse é o peso da responsabilidade que a gente tem que ter nas nossas escolhas, né? Então, é por isso que eu acreditava no projeto né, que quando eu fui apresentado pela BV Rio, eu acreditava desde o início. Falei, isso aí não sabia quanto tempo ia demorar. Eu falei, Renato, esse é um projeto de muitos anos. Renato, que nada, é para ontem. E o Renato pisou no acelerador de uma maneira assim que fez ficar para ontem mesmo. O projeto andou muito rápido, cresceu muito rápido. Posso fazer um comentário do que Roberta? Eu achei interessante ela falar, porque uma das coisas que é muito bacana desse projeto, e você falou, as pessoas trabalhando lá, além de tudo, tem uma questão social, né? Também, eu não sei se o Renato quer falar, mas existe essa questão social, porque isso também gera renda para as pessoas que estão lá, né? Gera renda, gera trabalho, e eu acho que, além disso, quando você cria essa consciência gerando renda para eles e trabalho, porque não adianta você falar e não entregar nada, né? Mas quando eles têm essa oportunidade de trabalhar lá e de valorizar a madeira, de entender todo esse processo que a madeira traz e que ela vira um produto e que esse produto é valorizado e que ele é vendido e que esse manejo é imprescindível, então todo esse processo assim gera, inclusive, que eles tenham interesse em proteger a floresta. Né? Então, é uma cadeia muito bem consolidada, porque tem a renda para eles, tem o interesse, tem a proteção e tem a consciência de que tudo isso gera para se passar para uma próxima geração, porque senão as pessoas perdem isso. Né? Eu até participei de um outro projeto, não vou entrar em detalhes, mas um projeto muito parecido dessa questão social de gerar rendas, que era com rendas na Amazônia. Se a gente não agrega nada, não consegue levar nada para eles, eles também perdem interesse, a coisa não flui, não tem continuidade, não passa de geração para geração. Então, é o que eu falei, tem muita gente envolvida e tem muito valor nisso tudo, né? Que são coisas que às vezes a gente não pensa. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ter o papel como consumidor e como designer de cada vez mais buscar isso. Tudo, né? A cadeia da moda, que é tão falada, né? Que é uma cadeia expressa de às vezes, trabalho escravo, enfim. Então, a gente tem que ter esse papel na nossa cabeça, da nossa importância, para que a gente mude. Não adianta só, se uma empresa produzir, se a gente produzir um monte de peça e ninguém comprar, também não vai para frente, né? Então, o consumidor ele tem que ter isso em primeiro lugar. E falando aqui com todos os designers de interiores também, né? É um projeto que você está criando valores, você não está criando só um produto ou só um ambiente, enfim, você está gerando muito mais coisa que isso. É uma cadeia sustentável. Exatamente. A gente tem que desmistificar que sustentabilidade é reciclar material. Sim. Vai muito além. E quando você entende esse efeito dominó que é a sustentabilidade, a gente acaba agindo, replicando muito o ciclo da natureza, né? Você tem o tempo de maturação, como o Léo super explicou, ele deu uma aula aí de manejo sustentável, falando de que você precisa tirar as árvores grandes, você precisa fazer com que as menores cresçam para que ela nunca pare de crescer. A floresta não vai parar se ela for extraída de forma adequada. E muito mais do que se ela tivesse sido largada lá e só preservada, porque só preservar sem tirar nenhum galho, você não leva pão para quem mora lá, você cria mais pobreza e você acaba fazendo você abre brecha, você abre um viés para o que não é bom entrar. Sim. Se não for sustentável, vai ser o contrário, né? Se a gente não trabalhar pelo sustentável, eles vão dar um jeito de destruir de qualquer forma. Então, a gente tem que trabalhar. Tem muitas vezes que falam, mas a madeira, às vezes a pessoa prefere nem consumir porque acha que está sendo mais sustentável. Ao contrário. A gente tem que aumentar essa cadeia para ser ela inteira sustentável, porque senão ela não existe, senão ela vai ser explorada da forma errada. É importante saber disso. Né? Em dar voz
a quem de fato consegue versar nessa área para poder explicar para as pessoas de forma muito reta e linear de que a sustentabilidade ela vai além da reciclagem de materiais, muito, muito além, e de que do reaproveitamento, do reuso, etc. e tal, e que ela é uma cadeia e que a gente precisa desmistificar essa coisa de sustentabilidade. E a gente precisa, de fato, ter o que o Léo falou, né? As pessoas como consumidor, se todos os consumidores fossem como o do Léo, que exigisse dele muito mais do que um selo, muito provavelmente essa cadeia estaria com todas as pontas mais firmes, mais amarradas e, consequentemente, nós teríamos sustentabilidade de fato. Outra coisa só rapidinho, que quando a gente fala em madeira, né, às vezes fala um material reciclável, mas a madeira, outra coisa que é importante nessa sustentabilidade, é um produto que ele vai ser eterno. Você não vai precisar se preocupar com reciclar, porque você não vai reciclar. Então, madeira tem essa eternidade, né? Isso, um produto duradouro, nada mais sustentável do que um produto que dure para a vida inteira, né? Que você não tenha que consumir outro. Com certeza. Renato, passamos 10 minutos, quero deixar você à vontade para suas considerações. Só completando o que a Roberta começou a falar da parte social, eu fiz questão em todas essas nossas conversas de mostrar a foto de todo mundo com o certificado do diploma na mão, porque aquelas pessoas, algumas delas são analfabetas, têm família, têm filhos nas escolas que chegam com diploma de primário ou de Fundamental 1, Fundamental 2. Ele não tem diploma nenhum e ele passou a chegar em casa com um diploma de um ofício que ele passou a ter. E isso virou motivo de orgulho, e não só de orgulho para ele, como de orgulho para o filho dele, sabendo que o pai dele tem um diploma também de uma profissão e que ele pode vir a ter mais um diploma caso ele queira também ter o ofício do pai. Então, isso socialmente ele tem um valor tão intrínseco de manter as pessoas lá, que assim, a gente hoje não consegue, é tão intangível que você vai colher lá na frente, né? Mas o que acontece lá na floresta hoje, assim, as pessoas saem para fazer engenharia ambiental e engenharia florestal. Ninguém sai para fazer outra profissão. Por quê? Porque eles estão dentro de uma floresta, dentro de um bioma, dentro de um contexto que tem lá um manejo e aquilo e pronto. Não, só que o manejo não sobrevive se não tiver gestão, se não tiver um ofício, se não tiver um marketing, se não tiver... Então, você está começando a mostrar para eles caminhos diferentes para manter aquilo em pé. Uma delas é criar a profissão, é o ofício, né? E isso todos esses designers que estão indo estão ensinando a eles a ter, passando a eles isso, passando e diplomando eles, que acho que é fundamental. Sim, a Ana Tereza Palmeira aqui fez um comentário antes da sua fala que eu achei muito interessante e só vou complementar. Ela diz que é criar autoestima para essa mão de obra tão importante para que a criação do design se concretize em produto. Então, assim, você mexe até com a autoestima das pessoas. E a sustentabilidade, ela tem dimensões ambientais, sociais, econômicas e cultural. Então, muito obrigada aqui pelos comentários. E é isso aí, Renato. Que então, pena. Só tenho a gente poderia ficar mais uma horinha aqui, hein? Fala a verdade. Né, Roberta? Se deixar, eu fico. Se não desligar, eu fico. Você está vendo, como eu falei, puxa, tem tempo assim, tempo passado, o tempo passa rápido, a conversa flui, sabe? O tema ele é muito amplo, ele é muito sério, né? É de muita responsabilidade. Eu gostaria de agradecer imensamente a Roberta pelo tempo dela, o Léo também. Prazer enorme. Muito obrigado. Eu sei que vocês têm muitas coisas na agenda. Agradecer a Cissa, a equipe da ABD, por mais esse bate-papo, né? Bom, da minha parte era isso. Muito obrigada a todos, que a gente possa ter outras conversas como essa e dar voz ao que realmente importa quando o quesito é sustentabilidade e madeira certificada de verdade. Muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada a Roca, que é a grande apresentadora de todos esses bate-papos. Roberta, querida, muito obrigada. Prazer enorme aqui, obrigada pelo bate-papo, pela companhia de todos, maravilhosa aqui, obrigada pela participação de todos.
É o que eu falei, se alguém quiser falar também, as peças que eu mostrei são peças que eu fiz exclusivamente, algumas para o hotel, mas as outras todas, os vasos, bandejas, estão todas à venda também, enfim. Ia ser legal manter contato com as pessoas que estão participando aqui para a gente trocar ideia. Conhecer o trabalho de vocês também, né? Muito obrigada, gente. Boa tarde. Boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para todos. Obrigado, Léo.